Era o meu casamento. Mas ele não era o noivo. E eu, Ana, de 32 anos, com as unhas cravadas nas palmas das mãos até sangrarem, sorria como se o mundo fosse meu, enquanto planeava a vingança que o faria implorar pela misericórdia que eu nunca lhe daria. Lisboa acordava devagar naquela manhã de junho, com o Tejo a refletir o sol como um espelho partido, e eu sentia o peso da cidade nos ombros. Morava no bairro Alto, num apartamento apertado com vistas para os telhados vermelhos que pareciam sangrar ao pôr do sol. Rui e eu tínhamos-nos conhecido há 3 anos, num daqueles bares escondidos na Rua do Norte, onde o fado ecoava como um lamento eterno. Ele era alto, com olhos castanhos que prometiam tempestades, e um sorriso que desarmava qualquer dúvida. Advogado numa firma de elite no Chiado, falava de justiça como se fosse um deus menor, mas eu via as rachas na sua armadura desde o início. Eu, designer gráfica freelance, passava noites em claro a criar logos para marcas que nunca me pagavam o suficiente, sonhando com uma vida que não fosse só sobrevivência. Rui era o meu escape, jantares no Time Out Market, passeios pelo Jardim da Estrela, onde nos beijávamos sob as árvores centenárias como se o amanhã não existisse. Mas o amanhã sempre chega, não é? Naquela semana, ele começou a agir estranho. Mensagens vagas, noites, no escritório, que se estendiam até ao amanhecer. Eu ignorava, porque o amor é assim, um cego voluntário. Até que, numa tarde chuvosa, o meu telemóvel vibrou com uma notificação errada. Uma mensagem dele, destinada a outra, amanhã, no Hotel Ritz. Não falhes, amor. O coração parou-me no peito. O Ritz. Aquele palácio de mármore e lustres no coração de Lisboa, onde os ricos casam e os pobres sonham. Eu ri, um riso seco, como o vinho do Douro que azedara na garrafa. Não era para mim. Mas em vez de chorar, algo se acendeu dentro de mim, uma chama fria, calculada, como o fogo que queima devagar e consome tudo. Decidi não confrontá-lo. Em vez disso, comecei a seguir os fios. Contratei um detetive discreto, um homem grisalho chamado Manuel, que cheirava a tabaco e café forte, e que me entregou um dossiê uma semana depois, num café na Baixa. Fotos granuladas, Rui, o meu Rui, nos braços de Sofia, uma loira esguia de 28 anos, herdeira de uma cadeia de hotéis no Algarve. Eles riam em terraços com vista para o Castelo de São Jorge, trocavam olhares que eu outrora pensei exclusivos. O dossiê incluía e-mails, extratos bancários, ele usara o nosso dinheiro poupado para a lua de mel dela. É o teu casamento, disse Manuel, com um encolher de ombros. No Ritz. Sábado. Ele planeou tudo para ti apareceres como convidada surpresa, mas o noivo é ele. O noivo. A palavra ecoava na minha cabeça como um sino rachado. Eu, a noiva traída, transformada em espectadora da minha própria humilhação. Mas Lisboa ensina-te a sobreviver, as suas ruas íngremes, os elétricos que rangem nas curvas, o fado que transforma dor em arte. Eu não choraria. Chorar é para os fracos. Em vez disso, comecei a tecer a teia. Liguei para o organizador de eventos do Ritz, uma mulher chamada Inês, que eu conhecera num workshop de design. Quero ajudar com os detalhes, menti, com a voz suave como o vinho verde. Ela mordeu o isco. A partir daí, tive acesso, lista de convidados, menu, até o discurso do pai de Sofia, um industrial pomposo que via o casamento como uma fusão de empresas. Enquanto isso, Rui continuava o seu teatro. Na quinta-feira, ele apareceu em casa com um vestido vermelho, embalado em papel de seda. Veste isto amanhã, disse, beijando-me o pescoço. Vamos a um sítio especial. Confia em mim. Confiar. Ri por dentro. O vestido era lindo, de seda que caía como uma cascata de sangue, mas eu sabia que era para me exibir, a relíquia, perante a nova rainha. Passei a noite a planear, contactos no jornal público, um hacker amigo de Manuel que podia vazar e-mails, e uma dose de veneno psicológico que faria Shakespeare curar. Sábado chegou como um furacão disfarçado de brisa. O sol batia nas janelas do meu apartamento, e eu vesti o vestido devagar, sentindo a tecido colar-se à pele como uma segunda traição. Maquilhagem impecável, olhos esfumados em preto, lábios vermelhos como feridas abertas. Olhei-me ao espelho e vi não a Ana ferida, mas a Ana renascida, uma deusa da vingança com sotaque lisboeta. Desci as escadas do bairro Alto, o ar cheirando a pastéis de nata e marzia, e chamei um Uber para o Ritz.
O coração martelava, mas não de medo, de antecipação. Lisboa desfilava lá fora, o aqueduto das águas livres, os azulejos que contam histórias de terremotos e renascimentos. Eu era parte disso agora. Uma história de traição que terminaria em glória. O Ritz erguia-se como um castelo moderno na rua Rodrigo da Fonseca, com as suas colunas dóricas e o cheiro a flores frescas que invadia a rua. O porteiro, de uniforme engomado, acenou-me com um sorriso cúmplice. Inês avisaram, entrei no salão de baile, um mar de cristal e ouro, onde 200 convidados tagarelavam em tons de sussurro aristocrático. Mulheres em vestidos de alta costura, homens com gravatas de seda, todos fingindo que o mundo não era podre por baixo. Vi Sofia primeiro, radiante num vestido branco de renda, o cabelo loiro preso em ondas perfeitas, rindo para o pai que a beijava na testa. E Rui, o traidor, de smoking impecável, o rosto iluminado por uma felicidade que me revirava o estômago. Ele avistou-me e veio ter comigo, os olhos brilhando com uma mistura de culpa e excitação. Ana. Chegaste. Vem, senta-te à mesa principal. Queria que fosses parte disto. Parte disto. Como se eu fosse uma peça de decoração. Abracei-o brevemente, sentindo o cheiro do seu aftershave misturado com o perfume dela, um aroma de traição que me dava náuseas. Claro, amor, respondi, a voz melosa. Não perderia por nada. Sentámo-nos, e o banquete começou, lagosta grelhada, vinhos do Alentejo que escorriam como promessas quebradas. Os discursos fluíam, o do padrinho, um colega de Rui, elogiando a união perfeita. Perfeita. Ri baixinho, e Sofia lançou-me um olhar curioso, como se eu fosse um inseto exótico. Mas o verdadeiro espetáculo estava para vir. Enquanto os talheres tilintavam, o meu telemóvel vibrou no bolso escondido do vestido. Uma mensagem de Manuel, pronto. O público tem a história. Sai online em 5 minutos. Respirei fundo, sentindo o ar do salão tornar-se espesso, como antes de uma tempestade no Tejo. Levantei-me, pedindo a palavra ao mestre de cerimônias, um homem de bigode fino que hesitou, mas acenou. Senhoras e senhores, comecei, a voz ecoando no microfone como um tiro no silêncio. Antes de prosseguirmos para o bolo, permitam-me uma palavra sobre o noivo. Os olhares viraram-se para mim, confusos, curiosos. Rui sorriu, achando que era um brinde amigável. Sofia franziu o sobrolho. Rui e eu partilhamos 3 anos, continuei, pausando para efeito. 3 anos de mentiras, de noites roubadas, de um amor que ele jurou eterno enquanto planeava isto. Um murmúrio percorreu a sala. Mostrei o telemóvel, projetando as fotos no ecrã gigante atrás, hackeado pelo meu amigo. Rui com Sofia em hotéis escondidos, e-mails explícitos, extratos que provavam o desvio de fundos. Gritos abafados, o pai de Sofia a ficar pálido como cera. Rui levantou-se, o rosto contorcido. Ana, para. Isto é loucura. Mas eu não parei. Loucura. Tu casaste com ela no dia em que me pediste para vir surpreender-te. Surpresa, Rui. Agora o mundo sabe quem és. O salão explodiu em caos, mulheres a tapar as bocas, homens a verificar os telemóveis onde a notícia do público surgia, advogado lisboeta trai noiva em dia de casamento, escândalo no Ritz. Sofia soluçava, o pai dela a arrastá-la para longe, prometendo anular tudo. Eu fiquei ali, no centro do furacão, sentindo o veneno escorrer das minhas veias. Não era só vingança, era libertação. Lisboa, lá fora, continuava a pulsar, indiferente. Mas eu renascia das cinzas, mais forte, mais afiada. O casamento deles morrera antes de começar. O meu nunca existira. Mas a minha história, essa sim, era épica. Enquanto o salão se dissolvia em sussurros e olhares acusadores, eu sentia o peso dos olhares como agulhas na pele. Rui avançou para mim, as mãos trêmulas estendidas como se pudesse apagar o que eu fizera. Como ousas? Destróis tudo, gritou, a voz rouca, e quando contra os lustres que balançavam levemente com o ar-condicionado. Eu recuei um passo, o vestido vermelho ondulando como uma bandeira de guerra. Destruí? Tu construíste isto, Rui. Cada mentira, cada toque roubado. Eu só revelei as fundações podres. Sofia, agora de pé,
o véu branco amarrotado como uma rendição, apontou-me o dedo. Quem és tu? Uma louca ciumenta. Os seus olhos, azuis como o céu de Cascais, brilhavam de lágrimas e fúria. Ri, um riso genuíno, pela primeira vez em meses. Eu sou a noiva que ele prometeu abandonar por ti. A tola que financiou as tuas joias com o salário que mal me dava para o aluguer. Bem-vinda ao clube, Sofia. O pai dela, um homem de barriga proeminente e fato cinzento, interveio, arrastando-a para o lado. Isto acaba aqui. Chama a polícia. Mas Inês, a organizadora, abanou a cabeça. Senhor, ela é convidada. E o contrato? Bem, o escândalo é vosso agora. Saí do salão devagar, sentindo o ar fresco do átrio do Ritz envolver-me como um abraço. O porteiro evitou o meu olhar, mas sorri para mim mesmo assim. Lá fora, a noite de Lisboa caía como um manto de veludo negro, as luzes do Chiado piscando como estrelas caídas. Chamei outro Uber, mas antes de entrar, ouvi os passos dele atrás de mim. Rui, despenteado, o smoking desabotoado, agarrou-me o braço. Ana, por favor. Fala comigo. Foi um erro. Eu amo-te. Amo-te. As palavras que outrora me derretiam agora soavam como baile. Virei-me, os nossos rostos iluminados pelo neon de um anúncio de vinho do Porto. Amas. Amavas o suficiente para me usar como álibi. Para me vestir como uma boneca e me exibir enquanto juravas amor eterno a outra. Ele baixou a cabeça, os ombros curvados. Eu. Enervei-me. O trabalho, a pressão. Sofia era só distração. Distração. Como se vidas fossem puzzles que se desmontam e remontam à vontade. Empurrei-o, as unhas deixando marcas vermelhas na sua pele. Distração. 3 anos, Rui. 3 anos a construir um futuro que evaporaste num clique de telemóvel. Agora, vive com a tua distração, ou o que resta dela. Virei-lhe as costas e entrei no carro, o condutor um homem de meia-idade com bigode espesso que me lançou um olhar cúmplice no retrovisor. Drama de amor, e... Lisboa está cheia disto. Concordei com a cabeça, encostando a testa à janela fria. Sim. Mas este é o meu. O Uber serpenteou pelas ruas íngremes até ao bairro alto, passando pelo mirador da Senhora do Monte, onde casais se beijavam alheios ao caos. O meu telemóvel não parava de vibrar, mensagens de amigos em pânico, chamadas da firma de Rui, até um e-mail do público pedindo uma entrevista. Ignorei tudo. Em casa, tirei o vestido, deixando-o cair no chão como uma muda de serpente. Nua perante o espelho, tracei as linhas do meu corpo, curvas que ele outrora elogiava, agora marcadas por noites de insônias. As lágrimas vieram então, quentes e amargas, mas não por ele. Por mim. Pela rapariga que acreditei nas promessas, que ignorei os sinais como o cheiro de perfume estranho nas camisas dele, as chamadas cortadas à meia da noite. Deitei-me na cama que partilhávamos, o lençol ainda com o seu cheiro, e deixei a mente divagar para o passado. Conhecemo-nos no verão de 2022, num concerto de fado no Sr. Vinho. Ele estava lá com colegas, eu sozinha, afogada num copo de gin tónico para esquecer um cliente que me roubara o pagamento. Cantava Amália Rodrigues, estrangeirinha, e os nossos olhares cruzaram-se na penumbra. Queres dançar? Perguntou ele, estendendo a mão. Dancei, os corpos colados ao ritmo melancólico, e senti-me viva pela primeira vez desde a morte da minha mãe, 2 anos antes. Ela, costureira no Alentejo, ensinara-me a cozer feridas com linha invisível. As pessoas magoam, Ana. Mas tu ages, dizia. Agora, eu agia. Mas o amor cega. Nos primeiros meses, fomos inseparáveis, fins de semana em Sintra, a correr pelas florestas úmidas onde os mouros outrora se esconderam, piqueniques no Parque Eduardo VII, com queijos de serpa e uvas de alcobaça. Ele falava de casamento, de filhos com os meus olhos e o seu humor, vamos ao Ritz um dia, prometia, traçando corações na minha palma. Eu ria, achando que era sonho. Mas os sonhos azedam. O trabalho dele intensificou-se, casos de corrupção no setor imobiliário, clientes que pagavam em silêncios. Eu via-o mudar, ausente, irritável, a culpar o stress pelas noites em claro. Encontrei o primeiro indício num recibo de hotel em Oeiras,
perto da casa de praia da família dela. Confrontá-lo? Não. Em vez disso, comecei o diário, páginas e páginas de raiva crua, onde planeava cada passo. Vingança não é raiva, escrevi. É justiça com dentes. Naquela noite pós-caos, o diário chamava-me. Peguei numa caneta e escrevi, fase 1 concluída. O casamento morreu. Agora, a carreira. Rui era ambicioso, afirma, a sua vida. Um whistleblower anónimo, eu, claro, enviara documentos ao Ministério Público, subornos disfarçados de consultadorias, favorecimentos a construtoras ligadas à família de Sofia. Nada ilegal no que eu fizera, tudo verdade, colhida das próprias palavras dele em e-mails descuidados. De manhã, o sol entrava pela janela como uma bênção, e eu preparei café forte, com pão de mafra torrado. O telemóvel, demissão iminente, dizia Manuel. Sorri. Passo 2. Saí para um passeio pelo Chiado, as ruas fervilhando com turistas e locais. Parei na Bertrand, a livraria mais antiga do mundo, e comprei um thriller psicológico de Walter Ugumem, A Máquina de Cuidar das Máquinas, sobre corações partidos e renascimentos. Li as primeiras páginas num banco de jardim, sentindo as palavras ecoarem na minha alma. Lisboa curava-me, o cheiro a mar, o som dos elétricos, as fachadas de azulejos que contavam histórias de resiliência. Voltei para casa e liguei para Inês. Obrigada pela ajuda, disse. Ela riu. Drama digno de novela. Se precisares de outro evento. Bem, talvez um divórcio. Rimos juntas, irmãs na Irmandade das Traídas. Mas a mente não descansa. De noite, sonhei com Rui, ele, de joelhos, a implorar, enquanto Sofia o abandonava como lixo. Acordei suada, o coração acelerado. Não era suficiente. A vingança tem de ser total, corpo, alma, futuro. Amanhã, contactaria o pai dela. Ele odiava escândalos, eu tinha mais munições. O jogo continuava, e eu, a jogadora mestre, sentia o poder correr nas veias como vinho tinto. Dias se passaram em névoa de planeamento. Rui ligava incessantemente, mensagens de desespero, volta, por favor. Errei. Apagava-as sem ler. Em vez disso, reuni-me com Manuel num tasco no cais do Sodré, onde o cheiro a bacalhau assado misturava-se com o sal do rio. Próximo passo, a família dela, disse ele, mastigando uma azeitona. Sofia era o elo fraco, o pai, o alvo. Encontrei o número dele online, fácil, num artigo sobre a expansão hoteleira. Liguei, fingindo ser jornalista freelance. Sr. Costa, uma história sobre o casamento. E os segredos por trás. Ele mordeu, convidando-me para um café no Four Seasons. O encontro foi no dia seguinte, num terraço com vista para o Tejo. Costa, 60 anos, fato italiano, olhos frios como o aço. Ouvi falar do escândalo, disse, acendendo um charuto. A minha filha está devastada. Inclinei-me para a frente, o vento bagunçando o meu cabelo. Devastada? Ou aliviada? Rui não é o que parece. Subornos, ligações a empresas duvidosas. Mostrei-lhe um dossiê fino, impresso em casa. Ele folheou, o rosto endurecendo. Isto pode arruinar-nos. Exato. Ou salvá-la. Afasta-a dele, e eu calo-me. Negócio feito. Saí dali com um aperto de mão e o gosto da vitória na boca. Rui, claro, não desistia. Apareceu à minha porta uma semana depois, olhos inchados, barba por fazer. Perdi o emprego. A firma investiga-me. Sofia terminou. Bati a porta na cara dele, mas ele forçou-a, entrando como um fantasma. Porquê, Ana? Porquê isto? Segurei pelos colarinhos, sentindo o cheiro a desespero. Porque o amor não é posse. É respeito. Tu tiraste-me isso. Agora, devolve com juros. Ele caiu de joelhos, soluçando. Por um momento, hesitei, a velha Ana sussurrava perdão. Mas a nova... Ela chutou. Vai. E lembra-te, Lisboa esquece, mas eu não. Ele saiu, e eu tranquei a porta,
o silêncio enchendo o apartamento como um bálsamo. Deitei-me, o corpo exausto mas a mente viva. A vingança era um rio, o Tejo, caudaloso, inevitável. Correra o suficiente, agora, preparava-se para o mar. O silêncio pós-Rui era ensurdecedor, como o eco de um fado mal cantado no terreiro do Paço. Passei dias a vaguear por Lisboa, deixando que a cidade me curasse com as suas feridas antigas. Subi ao castelo de São Jorge, onde os ventos atlânticos chicoteavam o rosto, e gritei para o vazio, não de dor, mas de libertação. Lá embaixo, o Tejo serpenteava como uma veia aberta, levando segredos para o oceano. Eu era como ele agora, fluida, implacável. Mas a vingança não termina com um portão fechado, ela infiltra-se, corrói, como uma umidade que racha as paredes dos edifícios pombalinos. Comecei pela rotina. De manhã, café na brasileira, com o busto de pessoa a julgar-me do canto do olho. Tudo vale a pena se a alma não é pequena, murmurava eu para mim mesma, enquanto rabiscava planos num guardanapo. Fase 3. Isolar. Rui precisava de perder não só o amor e o trabalho, mas os amigos, a família, o apoio que o mantinha à tona. Comecei pelos comuns, o grupo de póquer no Martim Muniz, as noites de futebol no Estádio da Luz. Um e-mail anónimo para cada um, sabiam que Rui vos deve dinheiro dos jogos. Extratos em anexo. Nada falso, ele confessara-me as dívidas numa noite de vinho a mais. Os retornos foram rápidos. O telemóvel apitou com bloqueios. João, o melhor amigo, traíste-nos a todos. Maria, a prima, nunca mais te aproximas da família. Sorri, mastigando uma tosta mista. Isolamento é a raiz da loucura, e eu conhecia as fraquezas dele, a solidão que o levava a beber, a impulsividade que o fazia errar. Liguei para a mãe dele, uma viúva devota em Coimbra, fingindo preocupação. Dona Helena, Rui anda mal, problemas com a lei, dívidas. Como filha. Eu aviso. Ela chorou ao telefone, prometendo confrontá-lo. Mais uma corda no laço. Mas o psicológico era o meu terreno. Eu estudara-o, devorando livros na FNAC do Chiado, o estrangeiro, de Camus para a absurdidade da traição, a insustentável leveza do ser de Kundera para a fugacidade dos laços. Rui era vaidoso, precisava de espelhos para sobreviver. Comecei as mensagens, não raiva, mas dúvida. Lembras-te da noite em que me disseste para sempre? Quantas paras sempre tiveste? Enviava fotos nossas, editadas com sombras de Sofia sobrepostas. Ele respondia, para Ana. Estás a enlouquecer. Enlouquecer? Não. Eu era lúcida, afiada como uma navalha de barbear. Uma tarde, enquanto chovia, Lisboa chora melhor que qualquer amante, encontrei-me com Manuel no aqueduto. Caminhámos sob os arcos gigantes, o água a gotejar como lágrimas antigas. Ele anda paranoico, disse Manuel, acendendo um cigarro apesar da umidade. Vê fantasmas em toda a parte. Perdeu o apartamento, mora num quarto alugado na Moraria. A Moraria, bairro de fado e imigrantes, onde os lamentos nascem. Perfeito. Bom. Agora, o golpe final, a mente. Manuel ergueu a sobrancelha. O que planeias? Mostrei-lhe o frasco, ansiolíticos, prescritos para mim após a morte da mãe, agora anónimos para ele. Envia-lhe. Diz que é de um amigo preocupado. Funcionou como um relógio suíço. Dias depois, uma mensagem dele, obrigado pelo presente. Ajuda com as noites. Mas eu sabia os efeitos colaterais, paranoia, alucinações leves. Liguei-lhe numa noite, voz distorcida por um app. Rui, sou eu. Ou ela. Ou nós. Ele gaguejou, Ana. É uma piada. Não. Eu vejo-te. Na rua, no espelho. Traíste, e agora pagas. Desliguei, e imaginei-o a tremer na cama estreita, as paredes da moraria a fecharem-se sobre ele. Tem LY, o maior carrasco é a culpa que se planta como semente. Não era só maldade, era catarse. Cada noite, revivia a traição na minha cabeça, o dia em que encontrei o colar dela no carro dele, escondido no porta-luvas como uma granada. Em vez de explodir, engoli. Agora, explodia por dentro. Caminhava pelo Rocio,
onde outrora nos sentávamos a comer gelados, e via fantasmas nossos, mãos entrelaçadas, risos fáceis. Mas os fantasmas mentem, a verdade era mais crua. Liguei para a terapeuta, doutora Carla, uma mulher de óculos redondos e sotaque do Minho. Estás a vingar-te ou a punir-te? Perguntou ela na sessão online. Ambas, admiti. Mas a punição dele liberta-me. Libertação veio em ondas. Uma manhã, aceitei um contrato grande, redesigno do site de uma galeria em Belém. Trabalhei horas, o cursor dançando no ecrã como os meus pensamentos. O mar de Belém, visível da janela do café onde me instalei, sussurrava segredos, descobrimentos, conquistas, mas também saudades. Eu descobrira Rui, um conquistador de corações, não impérios. Mas eu navegava agora sozinha, capitã do meu navio. Rui desmoronava. Manuel relatava, brigas no bar, um acidente menor de carro, culpa da distração. Ele menciona suicídio, disse Manuel, voz baixa. Parei, o coração apertando. Vingança tem limites. Liguei-lhe, anónima de novo. Para, Rui. Vive com isto. Aprende. Ele soluçou, não aguento. Volta. Não. Acaba o que começaste. Desliguei, lágrimas nos olhos. Não por pena, por mim, pela rapariga que ele matara. Semana após semana, o laço apertava. Amigos fugiam, família cortava, mente fraquejava. Lisboa, indiferente, continuava, festas no bairro alto, onde eu agora dançava sozinha, o gin a queimar a garganta como fogo purificador. Encontrei um novo círculo, mulheres como eu, traídas, reunidas num grupo online chamado Fênix Lisboetas. Partilhávamos histórias, risos amargos, planos de voo. Uma delas, Joana, advogada divorciada, tornou-se confidente. Vingança é arte, disse ela num vinho no cais. Tu pintaste uma masterpiece. Mas o masterpiece precisava de toque final. Descobri que Rui procurava terapia, irónico. Infiltrei-me, uma paciente anónima que marcava sessões no mesmo horário. Ouviu pela parede fina, sinto-me seguido. Ela sabe tudo. O terapeuta murmurava platitudes. Saí rindo. Agora, o isolamento era total. Ele era uma ilha, cercada por tubarões que eu enfocara. Uma noite, o sonho veio, eu, no Ritz, mas agora rainha, com Rui aos pés, coroado de espinhos de rosas brancas. Acordei renovada. A mente dele quebrara, a minha, forjada no aço. Amanhã, o último ato. O último ato começava com o nascer do sol sobre o Tejo, tingindo as águas de laranja como sangue diluído. Acordei cedo, o apartamento preenchido pelo cheiro de pastelaria fresca da esquina, uma normalidade que contrastava com o caos que eu orquestrara. Vesti-me com jeans simples e uma blusa branca, o oposto do vestido vermelho do Ritz, agora, era a caçadora, não a isca. Manuel esperava-me num café discreto na Alfama, as ruas estreitas ainda adormecidas, o cheiro a jasmim misturado com o sal do mar. Ele marcou uma reunião com um antigo cliente hoje, disse, passando-me o endereço num guardanapo. No Porto de Alcântara. Desesperado por trabalho. Alcântara, o bairro dos armazéns convertidos e grafites rebeldes, era perfeito para o golpe. Rui, outrora rei do chiado, agora mendigava migalhas num antro de importadores. Fui de elétrico, sentindo as vibrações do carris como o pulso da cidade. Desci na paragem, o vento do rio a azotar o cabelo, e escondi-me no armazém abandonado, o binóculo emprestado por Manuel na mão. Lá estava ele, fato amarrotado, postura encurvada, a falar com um homem de bigode grisalho, o cliente, um importador de vinhos com ligações duvidosas. Por favor, preciso disto, suplicava Rui, voz audível no ar parado. O homem abanava a cabeça. Ouvi falar do escândalo. Não arrisco. Foi o momento. Saí das sombras, o telemóvel gravando. Senhor Oliveira, não o culpo, disse eu, aproximando-me. Rui congelou, o rosto pálido como giz. Ana. O que fazes aqui? Ignorei-o, virando-me para o homem. Ele é tóxico. Subornos passados, traições recentes. Eu tenho provas. Mostrei o ecrã,
mais e-mails, vazados para mim pelo hacker. Oliveira recuou, murmurando desculpas, e fugiu para o carro. Rui avançou, olhos selvagens. Basta. Tu estás a destruir-me. Agarrou-me os ombros, mas eu soltei-me, a adrenalina correndo como vinho espumante. Destruir? Tu começaste, com um beijo roubado. Agora, acaba. Ele caiu contra uma pilha de caixas, soluçando. Eu confesso, amava-te. Mas o medo. O sucesso. Sofia era fácil. Fácil. A palavra que doía mais. Fácil como eu, no início. A designer pobre que te idolatrava. Sacudi a cabeça. Não importa. Hoje, perdes o último fio. Liguei para a polícia, anônima, claro, denunciando uma ameaça no Porto. Sirenes ao longe, e Rui ergueu os olhos em pânico. Não. Por favor. Mas eu já ia embora, o coração batendo em ritmo de vitória. De volta a Lisboa, o dia transformou-se em ritual. Parei no Panteão Nacional, onde os heróis repousam em mármore eterno. Toquei a porta de pedra, sussurrando, pela mãe, pela Ana que fui. Lá fora, o céu escurecia, nuvens grossas prometendo tormenta. O telemóvel, mensagem de Joana. Notícia no Correio da Manhã, Rui detido por suspeita de fraude. Sorri. A detenção era breve, sem provas sólidas, mas o rótulo colava-se como alcatrão. A noite trouxe reflexão. Jantei sozinha no bairro Alto, num restaurante de petiscos com vistas para as luzes da cidade. Sardinhas grelhadas, azeite escorrendo como lágrimas de peixe, vinho alentejano que aquecia o peito. Pensei na psicologia da vingança, Freud diria pulsão de morte, mas para mim era pulsão de vida. Cada ferida que infligira a ele cicatrizava uma na mim. Uma mulher ao balcão, de cabelo curto e tatuagens, notou o meu sorriso solitário. Tudo bem? Perguntou. Melhor que nunca, respondi. Troca de olhares, conversa leve, o início de algo novo. Não forcei, o tempo curaria. Mas Rui não largava. À meia-noite, bati à porta, voz embriagada. Abri uma fresta. Deixa-me entrar. Só falar. O cheiro ao uísque e derrota. Falar. Sobre o quê? Como me sentiste pequena? Ele empurrou a porta, tropeçando para dentro. O apartamento, outrora nosso ninho, agora meu forte. Lutámos, não fisicamente, mas em palavras afiadas como facas. Tu eras tudo, gaguejou ele, caindo no sofá. Perdi por estupidez. Sentei-me em frente, fria. Estupidez ou egoísmo? Contas-me a verdade, e talvez pare. Ele contou, a pressão da firma, a tentação de Sofia num coquetel de trabalho, o vício que cresceu como erva daninha. Queria-te no casamento para fechar o ciclo. Dizer adeus em grande. Adeus em grande. Ri, amarga. Ciclo fechado, então. Mas o teu acaba aqui. Chamei Manuel, ele chegou em minutos, arrastando Rui para fora como lixo. Último aviso, sussurrei ao ouvido dele, desaparece, ou o próximo é prisão de verdade. Dias de calmaria seguiram. Mergulhei no trabalho, o contrato da galeria expandiu-se, levando-me às exposições em Belém, onde o sol poente dançava no mosteiro dos Jerónimos. Encontrei inspiração nas gárgulas, criaturas que vigiam, protegem, vingam. Joana e eu saímos mais, noites no luxo, dançando até o amanhecer, corpos suados colados ao ritmo da house portuguesa. Estás a brilhar, disse ela, beijando-me a face. Brilhar? Sim, como Lisboa após a chuva. Mas a mente trai, pesadelos com Rui, acorrentado no fundo do Tejo, a chamar por mim. Acordava ofegante, questionando. A doutora Carla na sessão, vingança liberta, mas prende também. Soltou para soltar-te. Tinha razão. O próximo passo, confronto final. Marquei um encontro num café neutro, na Baixa, o Nicola, histórico, onde intelectuais outrora conspiravam. Ele chegou atrasado, olhos fundos, mãos trêmulas. O que queres agora? Pedi de um galão para cada, estendi a mão. Paz.
Assina isto. Papéis, renúncia a qualquer reivindicação sobre bens comuns, confissão escrita da traição. Ele assinou, caneta tremendo. Acabou. Sim. Vai para Coimbra, para a mãe. Reconstrói. Ele ergueu os olhos, grato. Obrigado. Saí, sentindo o peso levantar-se como névoa matinal. Mas a paz era ilusória. Naquela noite, uma carta dele, perdoa-me. Eu mudei. Queimei-a na varanda, as chamas dançando como fado. Mudança. Tarde demais. A vingança era minha âncora, agora, largava-a para navegar livre. A liberdade tem gosto a sal e azafão, como o ar do Cabo da Roca, o ponto mais ocidental da Europa, onde o continente acaba e o Atlântico começa. Fui lá num fim de semana, sozinha, o carro alugado serpenteando pela costa sintrense, o vento a uivar como lobos marinhos. Parei no mirador, o abismo verde-azul a chamar, e gritei o meu nome ao vazio, Ana, renascida, inteira. Lá embaixo, ondas quebravam contra rochas ancestrais, erudindo sem piedade. Assim era a minha alma, lavada, mas marcada pelas marés da dor. De volta a Lisboa, a vida recomeçava. O contrato da galeria transformou-se em parceria, exposições minhas, painéis digitais inspirados na traição, sombras de Lisboa, chamava-lhes, imagens de silhuetas entrelaçadas que se desfazem em pixeles. A crítica aplaudiu, uma visão crua da fragilidade humana, escreveu o jornal de notícias. Dinheiro entrou, suficiente para um estúdio maior no Príncipe Real, com janelas que captam o sol da manhã e vistas para jardins escondidos. Joana ajudou na mudança, caixas de livros e roupas espalhadas como confetes de um carnaval terminado. Novo capítulo, disse ela, abrindo uma garrafa de espumante. Brindamos, os copos tilintando como promessas leves. Mas Rui assombrava os cantos. Notícias esparsas, mudara-se para Coimbra, trabalhava num escritório pequeno, bebia menos. Manuel confirmava, ele pergunta por ti. Diz que sonha contigo. Sonhos. Os dele eram pesadelos, os meus, visões de poder. Ignorava, focando no presente. Juntei-me a um clube de corrida no Parque da Bela Vista, pés batendo no chão como martelos forjando aço. Correr curava, suor lavando toxinas, endorfinas substituindo a raiva. Encontrei amigos ali, Miguel, um professor de história com riso fácil, Teresa, enfermeira com tatuagens de flores. Jantares casuais, conversas sobre tudo menos passado. A doutora Carla aprofunda, a vingança foi o teu escudo. Agora, constrói sem ele. Sessions viraram conversas sobre futuro, viagens, talvez Porto ou Algarve, sozinha para redescobrir. Mas o passado teima. Uma noite, no bairro alto, cruzei-me com Sofia. Ela, mais magra, olhos evasivos, num bar de gin, Ana, murmurou, voz trêmula. Sinto muito. Ri, suave. Sentes? Ou aliviada por ele ter sido exposto. Ela baixou a cabeça. Amava-o. Mas tu? Merecias melhor. Virou-se e foi, deixando-me com um copo meio vazio. Merecia melhor. Sim. E tomava-o agora. O clímax veio inesperado. Uma chamada de Dona Helena, a mãe dele, Ana, por favor. Rui. Tentou algo. No rio. A polícia salvou. O coração parou. Tentei. Corri para Coimbra, o comboio de alta velocidade devorando quilómetros como minutos. Cheguei ao hospital, cheiro a desinfetante e desespero. Ele, na cama, tubos no braço, olhos vazios. Ana, sussurrou. Sentei-me, mão na dele, fria, frágil. Porquê? Ele chorou. A culpa. Tu na minha cabeça, sempre. Não aguento viver com o que fiz. As palavras atingiram como ondas no roca. Culpa, a minha vingança plantará, regada com verdades amargas. Não morres por mim, disse, voz firme. Vives. Mudas. Por ti. Falei horas, da mãe dele, que merecia netos, da Lisboa que o esperava, perdoadora. Ele assentiu, fraco. Saía ao amanhecer, o Mondego refletindo luzes como o Tejo.
Paragem em Fátima, por impulso, a capela, velas acesas por almas perdidas. Acendi uma por ele, uma por mim. Perdão? Não total. Mas compaixão, sim. De volta, o equilíbrio voltou. Exposição inaugurada, sombras, lutada, flashes de câmaras, aplausos. Joana beijou-me na boca, leve, experimental. Gostas? Talvez. Risos, possibilidades. Miguel convidou para um concerto no Coliseu. Aceitei. Vida descia-se nova, fios fortes. Mas o eco permanecia. Sonhos misturados, Rui salvo, mas eu, às vezes, a afundar. A doutora Carla, é normal. Trauma deixa marcas. Marcas como azulejos rachados, belas na sua imperfeição. Meses passaram. Lisboa no outono, folhas douradas no Eduardo VII, castanhas assadas nas ruas. Eu corria, trabalhava, amava devagar. Uma carta de Rui, obrigado. Reconstruo. Perdoa. Guardei-a, não respondi. Perdão é processo, não interruptor. O ápice, regresso ao Ritz, não como vingadora, mas convidada de Inês para um evento. O salão, o mesmo, mas eu diferente, vestido azul, sorriso genuíno. Dancei com um estranho, ri alto. Lá fora, estrelas sobre Lisboa. A vingança terminara, a vida, começava. O inverno lisboeta chega suave, com chuvas finas que lavam as ruas como lágrimas arrependidas, deixando o ar puro e o Tejo a brilhar como safira. Eu, agora no estúdio do Príncipe Real, via o ano novo nascer com uma exposição Sol na Galeria Milan, renascimentos, painéis de luz e sombra onde figuras emergem de escuridão, inspirados não na dor, mas na luz pós-tempestade. A abertura foi um sucesso, críticos do Expresso elogiando a profundidade emocional, amigos brindando com moscatel, Joana sussurrando promessas no meu ouvido. Isto és tu agora, disse ela, dedos entrelaçados. Eu. Uma fênix com asas de azulejos, voando sobre os telhados vermelhos. Rui tornou-se memória distante. Manuel relatava esporadicamente, emprego estável em Coimbra, terapia semanal, um namoro tímido com uma colega. Ele pergunta se estás bem, disse numa chamada. Diz-lhe que sim. Não ódio mais, só indiferença, o melhor veneno. A vingança ensinara-me, o poder não está em destruir, mas em erguer-se das ruínas. Viajava agora, um fim de semana em Évora, templos romanos e quando histórias antigas, outra em Porto, o Douro como veias de vinho, onde dancei fado num solar ribeirinho, voz rouca cantando, gaivota. Com Joana, o romance floresceu devagar, beijos na ponte 25 de Abril ao pôr do sol, fins de semana em Cascais, ondas lambendo os pés como confidências. Ela entendia as sombras, divorciada, traída por um marido infiel, via em mim espelho e complemento. Não apresses, dizia a doutora Carla. Ama como Lisboa, com paciência e paixão. Paciência, aprendia nas corridas matinais, pés no cascalho do Monsanto, mente limpando como o vento. O confronto final veio na primavera, quando o jacarandá pinta Lisboa de roxo como um hematoma a curar. Uma carta registada, Rui, pedindo encontro. Preciso de fechar. Hesitei, mas fui, ao mirador do monte, onde tudo começara, num piquenique há anos. Ele esperava, mais magro, olhos claros. Ana. Obrigado por salvares-me. Sentámo-nos no banco de pedra, o Tejo ao fundo como testemunha. Falámos horas, arrependimentos dele, perdão meu, não total, mas suficiente. Fizeste-me homem, disse ele. E tu, mulher, respondi. Abraço breve, adeus definitivo. Saí dali leve, como se largasse âncoras enferrujadas. De volta, Joana esperava com jantar, cataplana de marisco, vinho verde gelado. Acabou. Sim. Novo começo. Fizemos amor devagar, corpos entrelaçados como raízes de oliveira, antigas mas vivas. Agora, no verão de 2026, Lisboa pulsa ao meu ritmo. O estúdio prospera, exposições em Madrid, talvez Berlim. Corro com Miguel e Teresa, rimos de anedotas bobas. Joana e eu planeamos viagem ao Brasil, raízes partilhadas na língua. A vingança.
Uma cicatriz invisível, que me torna mais forte. Olho para o tejo da janela, ondas dançando, e sorrio. O segredo do meu casamento nunca foi dele. Era meu, de renascer, de amar sem correntes. E assim, sob o céu eterno de Portugal, eu vivo. Gaiamente, garridamente, para sempre.